Graça e paz. Eu estava cantando esse cântico e pensando, quando ele diz: Senhor, Tu és precioso para mim. Será que realmente o Senhor é precioso para nós? O quão precioso é o Senhor para nós? A Bíblia diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Quando eu vejo o profeta Jeremias dizendo: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter águas. Quão precioso é o Senhor para você e quão precioso é o Senhor para mim. Eu creio que é somente a graça de Deus que pode nos trazer essa revelação da preciosidade do Senhor. Estava conversando com o Mário Rocha sexta-feira, ele indo para São Paulo, e as duas vezes que eu conversei com ele, ele só dizia uma palavra: graça. Como Deus tem sido gracioso conosco. Como a graça dele é maravilhosa. Como a graça do Senhor é maravilhosa. E ele disse, a minha esposa, no dia do acidente, ela falou: onde está aquele texto que diz, quando passares pelas águas, não te afogarás, quando passares pelo fogo. E eu falei: Isaías. Ela falou: quero mandar esse texto para o Mário Pacota. Eu falei: manda o Salmo 46:1 também, onde ele diz que Deus é nosso socorro e fortaleza, bem presente, na hora da angústia, na hora da tribulação. E falei: escreva embaixo aí no e-mail: irmão, irmã, hora boa de você conversar com o Senhor é essa, porque Ele não é presente, Ele está bem presente. Porque a Bíblia diz que se não cair um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus, quanto mais um dedão da mão. E uma coisa que me fascina na palavra de Deus é a graça de Deus e a soberania de Deus. Como Deus é soberano em todas as circunstâncias. Eu fico pensando, o que será que Deus livrou essa família aqui? Que eles tiveram que todos foram para São Paulo. Porque nós só enxergamos o aqui e agora. Nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor enxerga adiante. Mas a graça dele é algo que é fantástico. Mas vamos aí para o nosso boletim. A minha língua está quase secando dentro da boca. Maravilhosa graça. Vamos ler junto Gênesis 3, 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Vamos orar? Pai de toda graça e de toda misericórdia, nessa hora, Pai, abra os olhos do nosso entendimento para que nós possamos ver a virtude e a grandeza daquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, do Filho do seu amor. Fala conosco, Pai, nessa manhã, por meio da tua palavra e por meio do teu Espírito, para que em tudo, Pai, o teu Santo Espírito e a Santa Trindade seja glorificada. Nós oramos a Ti, Pai, no nome do Seu Filho, sempre, Pai, sempre na certeza e na convicção de que o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera na vida de cada um de nós. Amém. Eu já ouvi e eu já disse muito na minha ignorância, aqui começa todo o processo da graça. Aqui aonde? Nessa expressão, onde estás? Eu dizia, aqui começa todo o processo da graça. Nessa expressão, essa expressão, onde estás, é graça.
O homem peca, se esconde de Deus e Deus vem atrás do homem. Então essa expressão é graça. Só que o processo da graça de Deus, ele não começa aqui. O processo da graça de Deus começa ou começou antes da fundação do mundo. Eu estava enxergando a graça aqui, mas a graça estava longe, estava vindo, ó. Quando a Bíblia diz assim, o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Olha quando que o Cordeiro foi imolado, antes da fundação do mundo, já estava lá nos anais de Deus, a graça, e Ele fazendo essa obra em nosso benefício. De Gênesis a Apocalipse, a graça de Deus é o principal assunto. Você não vai encontrar outro assunto, a não ser a graça de Deus. Em cada relato, crônica, fato histórico, salmo, poesia, profecia, carta, igreja ou pessoa, observa-se a manifestação da graça de Deus para resolver o problema do pecado. É graça. A frase que resume toda a Bíblia está em seu último versículo, Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Esse é o resumo. A graça do Senhor. Tira a graça de Deus da sua vida e da minha vida, que nós estamos perdidos. Essa semana eu estava estudando o capítulo 11 de Hebreus, e eu estava olhando nesse capítulo 11 de Hebreus, o que tem lá no capítulo 11 de Hebreus? Os heróis da fé. E eu estava olhando aqueles heróis da fé. Eu desafio vocês a estudarem esses heróis da fé. Quando ele vai dizer lá em Hebreus, ele vai falar a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E eu estava observando essa galeria e eu estava pensando, Deus, se eu fosse você, eu não colocaria muitos nomes aqui nessa galeria. Alguns eu até colocaria. Moisés, o que esse homem abandonou e o que ele preferiu é grande demais. Então Moisés eu colocaria. Mas Sansão, gente, vai estudar a vida desse homem. Eu jamais colocaria o nome dele aqui. Eu só posso olhar para o chamamento de Sansão, para a vida de Sansão, pelo prisma da graça de Deus. Se eu não olhar pela graça de Deus, eu vou me agarrar na minha justiça própria e vou dizer, esse homem não merece estar aí. Então, é a graça de Deus. Quando eu vejo Paulo dizendo, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Eu não vejo na vida desse homem uma falsa modéstia quando ele está dizendo isso. Realmente, ele era o que ele era por causa da graça de Deus. E essa graça, ela se manifestou salvadora a todos nós. Sabe o que significa isso? Você e eu temos acesso a esse trono de graça, a receber dessa graça. E a Bíblia usa uma expressão, é graça sobre graça. Então, se nós não olharmos nesse prisma da graça de Deus na vida desses homens, não tem jeito. Eu estudei, olhei, encontrei 3 coisas na vida de Sansão aqui. Graça, graça e graça. Não tem outra coisa. Como que Deus... Aí a Bíblia vai dizer que Sansão foi um dos juízes escolhidos por Deus. Aí eu fiquei quieto. Foi Deus quem escolheu. E o que Deus escolhe? O que Deus usa? As coisas vis, as que não são, as desprezíveis, para confundir as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Eu falo, mas esse Deus, ele é formidável mesmo. Então, ele que escolhe, ele que capacita. E a graça dele é que vai... Tem um autor, Daniel Santos, que ele diz assim, a menos que acreditemos
e procuremos uma boa razão operando por trás de toda a história de Sansão, que é a graça, é muito difícil esquivar-se da conclusão óbvia e perigosa de que a sua unção foi um grande desperdício. Foi um grande desperdício. Então, quando nós estudamos a vida desse homem passo a passo, na nossa mente vai ficar uma interrogação, vai ficar uma indagação. Como que Deus pode abençoar um homem como Sansão, com tamanha força física, um homem moralmente e espiritualmente fraco? A única resposta chama-se graça de Deus. Por isso que essa graça ela é maravilhosa. Como que Deus usa um homem desse naipe? Ele escolhe e ele usa e ele faz do jeito dele, da maneira dele. Eu estava vendo nisso o triunfo da graça sobre a fraqueza humana. É a graça. E por mais dura que seja uma pessoa, por pior que ela seja, a graça de Deus vai derretendo. A graça vai derretendo essa crosta de justiça própria, de incredulidade. Ei, mas essa graça de Deus, ela me deixa. Tem um cântico que a gente sempre cantávamos aqui, que diz, como você, irmão, venceu e chegou aqui. Aí ele vai dizer a resposta, foi graça. Foi graça. Superabundante graça. Foi graça. Graça, irmão. É graça. Não tem outro mecanismo, outra maneira de nós nos encontrarmos com esse Deus da graça, se não for por meio da graça dele. E a graça dele é que vem atrás de nós. Quando Paulo diz assim, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. É só a graça. A história da humanidade é uma história de fugas e medos. Adão e Eva desfrutavam da mais perfeita comunhão com o Pai antes da queda. Até então, o pecado não fazia parte de suas vidas. Todavia, mesmo assim, preferiram não ouvir a palavra de Deus, escolhendo satisfazer o próprio desejo, o qual o diabo instigou naquela mansa e sagaz conversa, quando a mulher... Quando a mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer, agradável aos olhos e também desejável para ganhar sabedoria, ela comeu, deu ao seu marido, e ele também comeu, e o pecado entrou no coração do homem. Rejeitaram, pois, a ordem, o desejo e a vontade de Deus. Se nós não entendermos o processo da queda, nós jamais vamos entender, ou vamos compreender, porque nós somos o que somos e porque fazemos o que fazemos. Quando a palavra de Deus diz, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se nós não entendermos o processo da queda dos nossos pais, e o nosso processo de queda juntamente com os nossos pais, quem caiu lá não foi somente Adão e Eva, foi toda uma raça. Por isso que em Gênesis a Bíblia vai dizer que Eva é a mãe de todos os seres viventes. Você e eu estávamos em Adão. Quando Adão caiu, você caiu, eu caí, nós caímos. Então precisamos, pela graça de Deus, compreender esse processo de queda, para então recebermos dessa graça e termos uma experiência de regeneração, uma experiência de novo nascimento, uma experiência de dentro para fora. E só Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Só Ele pode fazer isso. Religião nenhuma pode fazer isso. Eu voltei agora, recentemente, a fazer estudos bíblicos, clínica de recuperação de drogados, morada de Deus. E Deus me deu essa oportunidade de estar levando esse evangelho para essas pessoas. E como é bom você falar desse evangelho que transforma, desse evangelho que faz uma obra de dentro para fora. Mas tudo começa
pela nossa compreensão da nossa queda. Se nós não compreendermos que nós caímos em Adão, nós jamais vamos experimentar dessa graça maravilhosa de Deus. Quando olhamos para Adão e Eva, nós olhamos para toda a raça humana. Você e a mim. O homem, após esse ato de rebeldia no jardim do Éden, achou que poderia ocultar-se de Deus. Vamos ler junto Gênesis 3, de 7 e 8. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo aqui. Então foram abertos os olhos de ambos. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Mas abriram-se os olhos deles estavam fechados? Não. Eles fecharam os olhos para Deus e abriram os olhos para si. E aqui começa todo o processo da religião. Eles fizeram para si folhas. E fizeram aventais. Você sabe o que significa a palavra religião? A palavra religião significa religare. Religião é o homem tentando se religar com Deus novamente, pelos seus méritos, pelos seus esforços, pela sua conduta, pelos seus ritos, pelo o cumprimento das doutrinas. Ele tentando, quando ele acha que ele está quase, ele despenca lá de cima. Porque é esforço. Quando a Bíblia diz assim, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então não adianta nós, pelos nossos esforços, tentarmos nos conectar, nos religar novamente com Deus, que nós jamais vamos conseguir. Evangelho é diferente. Evangelho é Deus em Cristo vindo e Ele fazendo essa obra por nós, que nós vamos ver aqui, essa obra maravilhosa, essa obra graciosa, essa obra que eu só fico recebendo e glorificando a Deus e dizendo, Senhor, toda honra, glória e louvor sejam dados somente a Ti. Sua primeira atitude diante da queda foi de mascarar o pecado, fazendo algo na tentativa vã de apresentar-se melhor diante de Deus. Isso é religião. Mas o Senhor, que é misericordioso, sempre vem ao encontro daquele que está perdido no mais profundo e vil pecado, para derramar da sua ou a sua maravilhosa graça. Paulo é claro quando diz em Romanos 5:20, a parte B, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual é o pecado que a graça de Deus não vai cobrir? Pecado nenhum. Ele está dizendo aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na verdade, quanto mais revelação eu tiver acerca do meu pecado, maior será a rendição a essa graça indescritível. Olha só, quanto mais revelação eu tiver acerca do meu pecado, e eu vou dizer uma coisa para vocês, ninguém bate no peito e diz, eu sou um pecador perdido, sem a revelação do Espírito Santo de Deus. Jesus foi claro quando ele disse, quando ele vier, o Consolador, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele fala, do pecado porque vocês não creem em mim. Uma das definições bíblicas de pecado é incredulidade na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Então quem traz essa revelação para nós é o Espírito Santo. E ele está aí para trazer essa revelação para todo aquele que nós vamos ver aqui, quer e se prostrar diante de Deus, clamando por graça e por misericórdia.
Então, na verdade, quanto mais revelação eu tiver acerca do meu pecado, maior será a rendição a essa graça indescritível. O pecado entrou no mundo e contaminou a mente, a vontade e as emoções do ser humano. Nós dissemos ontem lá na Modelex que a queda foi total. O homem, quando pecou, quando ele caiu, o espírito, a alma e o corpo dele caíram, sofreram. A queda foi total. Espírito, alma e corpo. Agora, se a queda foi completa, a salvação precisa ser o quê? Completa. Completa e por graça. É completa. Quando o escritor de Hebreus ele vai dizer no capítulo 7, 25, ele diz assim: por isso também pode salvar totalmente ou completamente os que se chegam a ele, vivendo sempre para interceder por eles. Essa palavra totalmente, que o Espírito Santo de Deus coloca aqui, ele não coloca essa palavra por acaso. Porque se na queda o homem caiu totalmente, espírito, alma e corpo, na salvação há necessidade dessa salvação ser uma salvação que ela comece quando a Bíblia diz espírito, alma e corpo. E você repara que Deus, quando ele começa de onde? De dentro para fora. Quando Paulo diz em Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, ou em tudo. E aí ele fala, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, íntegros, inteiros, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele diz isso, ele diz assim, fiel o que vos chama, o qual também é graça de novo. Porque ele chama e ele faz. Mas essa salvação, ela é total, ela começa lá de dentro. E vem, e vem, e vem. Quando o escritor aos Hebreus diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação? Eu só posso enxergar essa tão grande salvação englobando a salvação não só do meu espírito, mas a salvação da minha alma e a salvação do meu corpo. É aqueles três verbos que nós conhecemos. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo da condenação do pecado em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou sendo salvo na minha alma, na minha mente, nas minhas emoções, na minha vontade. Por meio e eu terei um corpo glorificado, futuro. Então a salvação de Deus, ela engloba tudo, meus irmãos. E nós estamos tratando lá dessa questão da salvação da nossa alma. Como que a nossa alma precisa dessa salvação? Quando Pedro vai dizer, despojando-vos, portanto, de toda maldade, de dolo, de hipocrisias, de inveja, de toda sorte de maledicências. Esse texto aqui foi escrito para regenerado. Esse texto de Pedro aqui foi escrito para quem nasceu de novo. Mas ele usa a palavra assim, despojando-vos. Só despoja quem morreu. Você só pode despojar de um morto. Se você me roubar aqui hoje e eu estiver vivo, não sei se eu vou estar vivo até o final dessa mensagem, mas vai ser um furto ou vai ser um roubo, dependendo da astúcia que você vai usar. Mas se eu cair duro aqui e você vier e me roubar, vai ser um despojo, que eu estou morto. Então ele está dizendo aqui, despojando-vos. Despojando-vos. E eu queria que vocês em casa depois estudassem essas palavras que Pedro usa aqui. Maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Olha só. Isso precisa ser tratado na nossa alma. Sabe quando você vê aquele irmão dizendo assim, rapaz, estou chegando da Europa. Ou você vê aquele irmão com aquele carro zero chegando e começa a dar uma dorzinha aqui, sabe, nessa região aqui? Olha, quando a Bíblia diz assim, chorai com os que choram.
Mas é tão fácil, né? É tão fácil. Mas quando a Bíblia diz, alegrai com que se alegram, como é difícil isso. Você vê o outro prosperando e você dizer assim, poxa, que bom que você está prosperando. E não assim, puxa vida, por que não é eu? Por que Deus está abençoando esse cara? E por que não é eu? Então a nossa alma precisa desse despojar, desse tratamento. E Paulo vai dizer, quanto ao trato passado, despojeis do velho homem. Então quando nós morremos em Cristo, cremos nessa obra, nós temos agora essa capacidade de despojar isso, mas nós precisamos, sabe do que para fazer isso? Da graça de Deus. Porque sem a graça você não é nada e sem a graça eu não sou nada. Não é à toa que Paulo diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. Deus interveio para fazer o que o homem não podia, ou seja, o que o homem não podia fazer? Expiar os seus próprios pecados. Essa intervenção divina é definida como graça. Charis é a palavra grega para graça e significa disposição favorável, especialmente quanto ao amor exercido para com os inferiores, os dependentes ou os indignos. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e nem tem condição alguma de merecer. A graça revela a poderosa ação de Deus, impulsionada por seu sempre terno e incondicional amor. É o amor de Deus que impulsiona ele para que essa graça venha alcançar você e a mim. Porque o que eu e você merecemos, o fogo do inferno é pouco para isso. É pouco. É muito pouco. Aí a misericórdia e a graça dele vem no nosso encalço para operar essa obra em nós. Vemos após a queda a maior manifestação da graça de Deus em Gênesis 2:21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso é evangelho, isso é graça. É Deus vindo fazer por você. Quando Paulo diz, ele vos deu vida, estando vocês mortos em delitos e em pecados. Como que um morto espiritual pode fazer algo por si? Só a graça para fazer uma obra dessa. A palavra de Deus é clara em dizer em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Deus vestiu o homem com o primeiro derramamento de sangue, de forma simbólica, apontando para o cordeiro que haveria de vir. Um cordeiro inocente é sacrificado para cobrir o pecado de nossos pais. Graça é a palavra mais linda do Novo Testamento. É uma palavra que só o Evangelho possui. Só o Evangelho tem graça. A religião não tem graça. Já a religião, por sua vez, desconhece essa palavra. Mas conhece bem algumas outras. Esforço, faça ou não faça, pode ou não pode. Religião é isso. É colocando peso em cima das pessoas, para que essas pessoas tentam, por alguma maneira, se salvarem, de alguma maneira. A salvação se origina exclusivamente na graça de Deus, baseada no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Olha o que diz Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé, isto é a fé, não vem de vós, mas é um dom de Deus, presente de Deus. Como é que eu consigo fé? É um presente de Deus, é um dom de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Se você e eu não formos diante desse trono da graça, falar, Senhor, dá-me fé, por graça, Senhor, dá-me fé, para que eu possa compreender a Tua palavra, para que eu possa ouvir a Tua palavra, para que eu possa crer na Tua palavra. Se você não colocar a cara no pó, bater e dizer, Deus tem misericórdia de mim, e quando você vai a Ele e fala, Senhor, eu quero ser um homem de fé, eu quero ser uma mulher de fé, sabe para onde que o Espírito Santo vai levar você? Para a palavra.
Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E leva para o deserto também. Como o deserto é bom. Como é bom. Deus realizou em Cristo um sacrifício substitutivo e ao mesmo tempo inclusivo. Aqui entra o mistério do Evangelho. Ele não só morreu por mim na cruz do Calvário, mas eu morri juntamente com ele. João Batista foi enfático ao dizer em João 1,29: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado. E o pecado está onde? Dentro de nós. O pecado que habita em mim. Eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Você nasce desde o ventre materno, você já nasce com a natureza pecaminosa dentro da criança, dentro de nós. E quando João olha para Jesus, isso aqui não é João que está dizendo, gente. Isso aqui é revelação do Espírito. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele veio para tirar esse pecado. Olha que coisa linda que o reformador, o Lutero diz aqui. O reformador Lutero afirmou em oração: Senhor Jesus, Tu és a minha justiça, eu sou o Teu pecado. Olha só. Tu és a minha justiça e eu sou o Teu pecado. Tomaste sobre Ti o que era meu. O que ele levou sobre si? O seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Tu te tornaste o que não eras, para que eu me tornasse o que não sou. Gente, isso é graça. Olha só. Tomaste sobre ti o que era meu, e ainda colocaste sobre mim o que era teu. Tu te tornaste o que não eras, para que eu me tornasse o que não sou. Isso é graça. Dom imerecido, tão complexo, tão incompreensivelmente humano, e ao mesmo tempo, tão simples. Tão simples. Porque quando você para de se estribar no seu entendimento, quando você para de querer entender a graça de Deus, os desígnios de Deus, a soberania de Deus, quando Deus diz: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como o teu está distante da terra, os meus pensamentos são mais distantes que os vossos pensamentos. Mas nós queremos que Deus entre nessa caixinha de fósforo nossa, e nós queremos entender a graça de Deus, o projeto de Deus, o amor de Deus. Você jamais vai entender isso. Você só tem que receber isso e falar: Senhor. A graça nos diz, olha aí 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso que a graça de Deus está dizendo para você, meu irmão. Que aquele que não conheceu o pecado, quem que não conheceu o pecado? Jesus Cristo. Ele se fez, ou ele se tornou pecado por nós lá naquela cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você e eu somos feitos justiça de Deus somente em Cristo Jesus. Somente nele. Paulo vai dizer, desconhecendo a justiça de Deus, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. Só que a nossa justiça é o quê? Trapos podres de menstruação, trapos da imundícia. Então ele diz, desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram à que vem de Deus. Então existe uma justiça que vem de Deus? Existe. E essa justiça somos Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. A palavra de Deus é clara em dizer isso. Então aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é graça. Encontramos na morte de Cristo a nossa redenção e libertação da lei, do pecado e da morte. Jesus afirmou em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei a mim, todos a mim mesmo. Olha o que Jesus está dizendo aqui. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse amor é constrangedor, como diz Paulo em 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto.
Um morreu por todos, logo todos morreram. O que aconteceu lá naquela cruz? A morte de Cristo, mas a minha morte juntamente com Ele, lá naquela cruz. Ele não morreu sozinho naquela cruz. Ele está dizendo aí, quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim mesmo. O que ele atraiu lá naquela cruz? O seu pecado, a sua natureza de pecado. E lá naquela cruz ele nos matou. Quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, isso é novo nascimento, isso é regeneração, isso é uma obra que somente a graça de Deus faz em benefício meu e seu. Para aquele que se rende diante deste amor, Deus dá maior graça. O que Tiago 4,6 diz? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem são os humildes? Aqueles que não questionam e muito menos exigem algo de Deus. Eu vejo hoje aí uma exigência de Deus, uma coisa esquisita. Pelo contrário, com a boca no pó, clamam por sua graça e misericórdia. São aqueles que, como o publicano, não ousam levantar os olhos altivos para Deus, mas rogam, tem misericórdia de mim, pecador. Esses, sem sombra de dúvidas, alcançarão a graça e a misericórdia do Pai. Em contrapartida, os soberbos, aqueles que se elevam, que se colocam acima dos outros, que valorizam seus próprios meios e méritos, que desprezam os outros, jamais encontrarão a graça do Pai. Aí nós temos o exemplo do fariseu em Lucas 18, 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Olha a oração desse homem. Ó Deus. Ele orava de si para si. Ó Deus. Quem que é o Deus? É Ele mesmo. Ó Deus, graças me dou, porque eu não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores. Jejuo 2 vezes, dou o dízimo de tudo quanto possuo. E não sou ainda como esse infeliz aí. Mas o infeliz, sabe o que o infeliz fazia? Ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus termina essa parábola dizendo: digo-vos que este desceu para a sua casa justificado. Este quem? Este que bateu no peito e disse: eu sou pecador. E não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será, será exaltado. E exaltado por Deus e pela graça de Deus, no tempo dele, da maneira dele, se ele quiser ou não. Porque Deus está no controle de tudo. Ele que opera e faz tudo. A graça é para os desgraçados indignos. Marcos 2,17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores para o arrependimento. Deus salva somente pecadores. E de que maneira? Por meio da sua maravilhosa graça. Somente essa graça de Deus pode derreter essa resistência que eu e você temos por Ele, pelas coisas dele. Por isso, se eu pudesse dar um conselho para você aqui nessa manhã, eu diria assim: renda-se à graça de Deus. Vá diante desse trono da graça e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Não faça igual o fariseu, não. Faça como o publicano. Bata no peito de Deus e diga: Deus, tem misericórdia de mim, e faz eu ser aquilo que tu queres que eu seja. Faz eu ser aquele marido que tu queres. Eu ser aquela esposa que tu queres. A ser aquele patrão que tu queres. E não aquilo que a sociedade coloca como fachada, como projeto, como... não sei. Mas ele vai fazer, e ele pode fazer, só ele pode fazer. Afirmar que a graça foi recebida não é algo difícil, mas apresentar seu resultado e efeito na vida diária é completamente diferente. Por isso precisamos de uma real experiência com a pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aí. Só Ele pode fazer isso. Você pode dizer: eu recebi a graça, eu
o meu pai na fé, ele diz assim, a distância do céu para o inferno é aproximadamente 45 centímetros. É sair da cabeça e descer para o coração. Às vezes nós conhecemos muita doutrina, mas não temos a revelação. Conhecemos muito o Logos, mas não temos a revelação, não temos o Rema. É verdade que o Rema não vem sem o Logos. Mas às vezes eu vejo as pessoas indo para a palavra de Deus. Todas as vezes que você for abrir uma Bíblia para ler, você não precisa fazer uma oração grande não. Você faça uma oraçãozinha simples assim. Deus, abre os olhos do meu coração, abre os olhos do meu entendimento, para que eu possa enxergar além da letra. Eu quero enxergar a Ti. E vai embora. E vai embora. Porque às vezes você fica só na letra, e a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito é que traz vida. O Espírito é que vivifica. Quem que vai trazer a revelação? É o Espírito Santo. E ele vai fazer isso de que maneira? Por graça. Vamos ler Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo está ensinando que nem a presença e nem a ausência dele era um fato essencial para os cristãos viverem ou até mesmo se desenvolverem na vida cristã. Paulo tira o foco de si mesmo e das pessoas, colocando unicamente em Deus. Isso não diz respeito apenas à igreja de Filipos, ou aos cristãos daquela época, mas também se aplica a todos nós. Não devemos olhar para homens, nem colocar nossas esperanças neles. Os pastores, os mestres, os pregadores podem ser e de fato são muito úteis e importantes, porém são homens que também dependem da graça de Deus. Eu escrevi completamente diferente aqui, escrevi um pouquinho mais forte, mas os meus mudarem. Devemos olhar para Jesus Cristo, o único que pode fazer uma obra profunda e verdadeira em nossas vidas. O que João 15, 5c diz? Pois sem mim nada podeis fazer. Tá? Um erro aqui, não é podemos, mas é podeis. Então Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Vai querer fazer as coisas sem a capacitação dele? Você vai ver onde você vai parar. Onde que eu vou parar? Quando João diz, o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. Ele não vai te dar, meu irmão, ele já te deu. Ele fala, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Simples e claro. Aí no 13 ele diz assim, essas coisas eu vos escrevo para que saibais. Para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A vós outros que credes no nome, na obra do Filho de Deus. Quando você crê, você experimenta disso. Então, ele está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Dr. Martin Lloyd Jones ensina que, entre os homens, muitas vezes pode existir uma espécie de dependência servil, um tipo de ligação pessoal. Quando o mestre se vai, morre, a pessoa dependente do mestre tende a entrar em colapso, em angústia, em depressão, em desespero. E a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é tornar-se dependente de homens em detrimento de Deus. Eu ouvi aqui nesse estacionamento dessa igreja, uma querida irmã que fez o curso de educação de filhos na nossa casa, o pastor dela sendo velado ali, aqui dentro, e eu saindo para sair embora, e ela me encontrou ali, me abraçou, Maurício, o que vai ser da minha vida sem esse homem agora? Quase que eu disse, sem a vida desse homem não vai mudar nada. Mas sem a pessoa de Deus, sem a pessoa de Jesus Cristo, sem a pessoa do Espírito Santo, você está perdida. Senhor, os homens vêm e vão. O escritor aos Hebreus diz assim, olhando firmemente, fixamente, para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Para quem que você está olhando? Para quem que eu estou olhando? Para homens, que daqui a pouco vai embora?
Paulo não estava exortando os membros da igreja de Filipos a produzirem sua própria salvação, mas antes colocarem em ação a salvação que já possuíam. Essa exortação era para quem já possui a salvação, para quem já nasceu de novo, para quem já foi regenerado, e não para aquele que não tem. Paulo está afirmando: visto que vocês estão salvos, agora andem, agora prossigam. É a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, 2 e 3, fala sobre o nosso assentar em Cristo, o nosso descanso em Cristo. O 4, o 5 e o 6 vai falar sobre o andar. E depois, a firmeza. Vida cristã começa com descanso, começa com graça. E depois que essa graça vem, aí você vai caminhar. Mas não é você, mas é a graça de Deus em você. Quando Paulo diz: eu trabalhei mais do que todos. Todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Paulo passou por esse problema lá na igreja. Um diz assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo discuta: quem é Paulo, quem é Apolo? Ministros pelos quais crestes. Aí ele fala: eu plantei. Plantou o quê? A palavra, a semente, a boa semente. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Nem o que planta, nem o que rega tem valor algum, mas Deus que dá o crescimento. É Ele. Por isso que ele diz: dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Amém. Acabou. Assim seja. Não encontramos na Bíblia nada que represente a salvação e a caminhada cristã como algo que adquirimos, como fruto do nosso esforço ou desempenho pessoal. Tudo nos é feito mediante a graça. Tudo que realizamos é por meio da graça. Olha o que Paulo está dizendo em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, aperfeiçoá-la, até o dia de Cristo Jesus. Sem esse princípio de vida, Cristo, colocado em nós, não podemos fazer absolutamente nada. Nada. Tem uma frase que eu ouvi essa semana, que eu fui almoçar com o Hugo e com o Mantovani, e o Hugo estava falando dessa frase. Deus diz assim para você: eu sou melhor do que você pensa, e você é pior do que você pensa. Vamos nos unir? Olha só, Deus dizendo para você: Deus, eu sou melhor do que você pensa, e você é pior do que você pensa. Então vamos nos unir? O projeto de Deus é esse, é nos unir a Ele. Nos unir aonde? Nos unir em Cristo. Só Deus para fazer um negócio desse. Juntar o seu melhor com o nosso pior. O que você tem de bom para apresentar diante de Deus? O profeta diz: da planta do pé ao alto da cabeça, não tem coisa que preste em você, não tem coisa sã. É só Ele para fazer uma obra dessa mesmo. Nas nossas vidas. Até mesmo a obra da santificação é fruto da graça do Pai em nosso benefício. Quando somos chamados a cooperar com o processo de santificação, esse chamamento é patrocinado também pela graça. Ou seja, vida e desenvolvimento cristão, pura graça, do começo ao fim. 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. De que maneira? Na revelação de Jesus Cristo. E onde que eu encontro a revelação de Jesus Cristo? Nas Escrituras. As Escrituras testificam de mim. Todas as vezes que nós estamos em contato com essa palavra, ela vai trazer a revelação da pessoa de Cristo em nós. Qual é o trono que somos exortados a nos aproximar com confiança? Hebreus 4,16.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha só, todas as vezes que vamos diante do trono da graça de Deus, podemos ir com a certeza de que seremos socorridos pelo próprio Criador do universo, seja qual for a circunstância e seja qual for o pecado. E olha por quem você vai ser atendido. Às vezes a gente vai atrás de umas pessoas importantes, uns médicos famosos, umas coisas. Vamos sim, fulano, ele é o papa nesse assunto, ele entende esse negócio. Mas nós temos um trono da graça. Esse trono da graça ele está aqui, esse trono da graça ele está naquele estacionamento ali, esse trono da graça está dentro do seu carro, ele está dentro da sua casa, ele está em todos os lugares que você tiver. E você pode chegar a qualquer hora esse trono e falar: Deus, a tua palavra está dizendo que eu posso me achegar diante do seu trono confiadamente, com confiança, para receber misericórdia, graça e ser socorrido no momento oportuno. Por que nós queremos resolver os nossos problemas? Por que nós queremos dar jeito com os nossos pecados, sendo que é Ele que vai fazer isso por nós e em nós, por meio da graça dEle? É muita idiotice da nossa parte. Todas as vezes que vamos diante do trono da graça de Deus, podemos ir com a certeza de que seremos socorridos pelo próprio Criador do universo, seja qual for a circunstância ou o pecado. É bom repetir para ver se entra. Que o bendito Espírito Santo de Deus possa nos incomodar e nos capacitar a comparecermos mais e mais diante deste trono maravilhoso da graça, e que toda honra e poder sejam dados somente ao Cordeiro, que já venceu tudo por nós, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A minha oração é essa. É que o Espírito Santo de Deus esteja incomodando você. Ele esteja operando em você essa obra, para que você pare um pouco e descanse em tudo que já foi. Eu gosto muito daquele texto de João 19:30, quando Jesus diz assim: tudo está. Ele rende o Espírito e diz: tudo está consumado, tudo está pronto. E por que nós não queremos pegar o pronto de Deus e queremos fazer o nosso? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz, pela tua palavra que não volta vazia, Pai, mas ela faz aquilo pelo qual ela foi designada. E nós sabemos e cremos, Pai, que a tua palavra foi designada para a nossa salvação, para a nossa santificação em Cristo Jesus. Santo Espírito, abra os olhos do nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos descansar nessa tão grande salvação, nessa tão grande obra que foi feita por cada um de nós, lá na cruz do Calvário. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Bom almoço e até a noite a todos, se Deus quiser. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.